Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar falando do Vicky Muniz. Deixa eu só me apresentar, eu sou o professor Alex, sou professor de artes e hoje a gente vai estar trabalhando sobre essa linguagem artística do Vicky Muniz, né? Um artista bem diferente, que eu vou estar mostrando algumas obras, no caso, para vocês sobre o trabalho dele. Certo? Então, Vicky Muniz, pessoal, ele é um artista brasileiro, né? E ele trabalha bastante com essa questão de sustentabilidade. Tanto é que eu vou estar mostrando para vocês um documentário que ele trabalha exatamente por essa questão do lixo em gramacho e tudo mais, certo? Então, na realidade, ele também trabalha com escultura, né? Querendo ou não, a partir do momento que você trabalha com esses objetos aí, acaba se tornando uma espécie de escultura. Fotografia, galera. Fotografia, ele trabalha com um ângulo bem diferente, geralmente um ângulo de visão superior, às vezes visão inferior, dependendo muito aí desse artista que ele faz esse trabalho incrível, certo? Então, Vicky Muniz, pessoal, ele é conhecido mundialmente, tá? Exatamente por suas obras serem inusitadas. Então, a técnica que ele trabalha são, por exemplo, alimentos, algodão, né? No caso, materiais recicláveis, que eu citei para vocês. Cabelo, galera, ele trabalha com cabelo, galera, ele consegue montar uma obra com cabelo. Então, são materiais realmente diferentes. Então, arame, pó, terra, entre outros, né? Então, a terra, geralmente, observando algumas obras do Vicky Muniz, que eu já conheço há algum tempo, já cheguei até em exposição dele, mas no caso, geralmente é para trabalhar mais essa questão do sombreamento, então ele usa a terra para fazer isso, certo? Então, o nome dele, galera, na realidade é Vicente José de Oliveira Muniz, e ele é paulistano aí, nasceu em 1961. Tudo bem? Ele estudou na FAAP, né? Para quem não conhece, a FAAP é uma bem conceituada faculdade aí, no caso. Depois disso, ele resolveu focar os estudos voltados na produção de artes visuais, certo? Então, continuando aqui, pessoal, na década de 80, ele mudou aí para Chicago, né? Ele viveu durante um ano, né, nessa questão aí em Nova York e abriu um ateliê de artes. Ali ele ficou conhecido com suas obras e apresentação em diversos meios de comunicações, inclusive no conceituado New York Times, certo? Então suas publicações foram essenciais para que o trabalho de Vicky fosse reconhecido em outros lugares do globo. A partir disso, museus conceituados no mundo contataram suas histórias. O que acontece, galera? O Vicky Muniz, na realidade, ele começou a ter sucesso lá fora, né? Então, existem vários artistas aí na história da arte que geralmente quando sai do seu país de origem e ele busca uma questão mais lá no exterior, provavelmente, eles acabam alcançando o auge aí da fama, certo? Isso foi o começo de uma vida artística de sucesso que prevalece até hoje. Vicky Muniz expôs suas obras em diversos museus, que se tornou cada vez mais renomado. Elas foram expostas no Brasil, né? Eu cheguei na exposição nos Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, entre outros países. Então, falando sério, então no caso, o Vicky Muniz ele acabou crescendo tanto que expôs em diversos países aí do mundo. As principais obras e características do Vicky Muniz, pessoal. Com a criatividade apurada e os materiais inusitados, o Vicky Muniz ele produziu diversas obras visuais, no caso, certo? Alguns materiais, pessoal, são interessantes falar que ele produziu com geleia também, ele produziu com chocolate, açúcar. Nossa, ele fez uma série incrível sobre crianças com açúcar. Doce de leite, manteiga de amendoim, onde ele desenhou aí grandes celebridades aí com manteiga de amendoim, ketchup, gel, xarope, lixa, etc. Para reproduzir as obras, muitas vezes ele utiliza um conta-gota. O conta-gota, na realidade, é legal porque ele consegue manusear e trabalhar essa questão também de luz e sombra, espalhar bem, como se fosse uma espécie de pincelada, né? Vai aos pouquinhos ali e fica um pouco de aquarela, digamos assim. Então, muitas das suas obras são uma reprodução de outras, certo? No caso que já existe. Por exemplo, como ele fez a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Mona Lisa que é uma obra renascentista muito famosa aí, né? No caso. E na realidade quando ele fez todo mundo ficou impressionado pelo traço, pela linha. Exatamente por ele estar reproduzindo uma obra que já existe, né? Na realidade uma releitura, mas com a peculiaridade dele, né? O estilo dele, o traço dele e tudo mais. Então, né? Então, no caso, grandes obras ele fez. Pessoal, dá uma olhadinha no Che Guevara aí.
Então o Che, ele fez com feijão, galera. Então ele pegou lá o feijão e provavelmente o caldo do feijão ele trabalhou essa questão de luz e sombra. E para você trabalhar mais essa questão da luz, né, onde está batendo o rosto do Che Guevara, provavelmente é alguma coisa mais com fundo branco. Por exemplo, pode ser um prato, pode ser uma tela, pode ser uma folha mais resistente aí para aguentar, no caso, o feijão. E ele produziu o Che Guevara aí. Então ele retratou também o Pelé, o Freud, Barack Obama, o Elvis Presley, o Seu Jorge, o Pollock. O Pollock, para quem não conhece, é um cara aí que trabalhava com essa questão de colocar a tela no chão e jogando tinta, né? E com, como se diz, uma técnica mais de gotejamento, né? É o expressionismo abstrato. Então o Pollock era muito voltado para isso. Mas então o Vic Muniz ele acabou trabalhando essas celebridades aí tanto na história da arte como no cinema, como nessa questão mais aí de pesquisadores, cientistas, artistas em geral, né, como cantor e mito também, querendo ou não, como o Che Guevara aí, que entra nessa questão mais política, mais de militância, certo? Então, ele gravou, pessoal, um documentário muito legal chamado Lixo Extraordinário. Esse Lixo Extraordinário, ele retrata o trabalho do artista junto aos catadores de lixo. Na realidade, num aterro sanitário, pessoal, chamado Gramacho, certo? Então, esse aterro fica no Rio de Janeiro aí. Provavelmente, eu acho interessante assistir esse documentário aí. Primeiro que é um documentário que deixa a gente com lágrimas nos olhos, exatamente por mostrar essa questão mais social do Vic Muniz e essa questão de trabalhar os artistas, os atores no caso, que catam lixo, né, para uma forma de sobrevivência, né, e transformar eles em obra de arte. Isso é bem legal, da parte do Vic Muniz, que é um trabalho social, ao mesmo tempo que gerou um lucro bem legal aí para os catadores. Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente nos próximos slides, certo? Aí ele fez o John Lennon, né, galera? Provavelmente aí é um ícone, né, do pop, um membro dos Beatles, né? Então, o John Lennon ele foi retratado aí com a partir de café, né? Com café e 2 copos de café. Um incrível que pareça que fica sendo a lente, né? O óculos do John Lennon. Você vê que é algo bem trabalhoso, porque querendo ou não, se você errar essa questão da luz, da sombra, provavelmente você não vai conseguir retratar um rosto, né? Essa técnica geralmente é muito usada por alguns artistas aí, grafiteiros, né? Que foi trazido aí, né, da Etiópia, com Alex Volari, né, do pai do grafite aí. Então, o que acontece? Geralmente essas técnicas é usada nessa questão mais de positivo e negativo. Os artistas de rua chamam ela de stencil, né, que é o preto e o branco, né? Então o Vic Muniz ele acabou entendendo essa questão, além de ser um artista desenhista, escultor, trabalha com material reciclável e tudo mais, ele acabou usando essa técnica aí para retratar nosso querido John Lennon, certo? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês da Mona Lisa, né? Então ele retratou a Mona Lisa aí com geleia de uva e manteiga de amendoim, galera. Olha a perfeição, o traço. Então, o Vic Muniz, ele tem uma facilidade enorme para desenho, então facilita muito essa questão dele vir trabalhando a pintura, né? Uma pintura, lógico, com material mais material diferente, né? A gente está muito acostumado com tinta, né? Então, a partir do momento que ele começa a usar manteiga, geleia de amendoim, feijão e todos mais esses itens aí que eu citei para vocês, ele acaba se tornando um artista único, né? É um artista que trabalha com material diferente. Isso coloca ele anos-luz na frente de outros artistas aí. Os artistas geralmente estão acostumados a usar muita tinta, então a partir do momento que ele vem com esse material, ele acaba ganhando um espaço aí no meio artístico através desses materiais diferentes, galera. Eu falo diferente porque, pô, o cara trabalha com açúcar, com café, com feijão, com geleia. Então esse material aí é inusitado, é algo assim que as pessoas falam, nossa, poxa, professor, mas isso estraga? Então estraga, né, galera? Então ele produz a obra, ele fotografa e vira uma obra de arte, exatamente por essas questões. Então, olha que legal. Então o Vic Muniz, ele começou a fotografar as crianças mais carentes, assim, e ele começou a usar
açúcar para retratar essas crianças. Então ele trabalhou com um fundo mais escuro, como a açúcar ela é branca, né? Então ele foi trabalhando luz em cima disso. Então essa questão de luz e sombra, então ele foi brincando com isso daí. E você olhando de longe assim, provavelmente nem parece que é açúcar, né? Parece que foi um desenho feito aí com lápis 6B, né? Com uma questão mais de sombreamento. Longe disso passar da ideia que ele trabalhou essa obra com açúcar, né? Ou talvez até mais com pontilhismo, né? Com essa questão mais de você ficar pontilhando tracinho por tracinho. Então Vic Muniz ele trabalhou essa série de crianças e isso se tornou mais famoso ainda, porque as pessoas ficaram impressionadas com esse tema que ele estava trabalhando. Nossa, essa obra eu acho muito interessante, porque ele trabalhou no lixão de Gramacho, galera. Então lá no aterro sanitário, como eu estava falando para vocês, ele acabou pegando, né, no caso, alguns moradores, as pessoas que trabalhavam no lixão de Gramacho e transformando em obra de arte. Então, você reparando de perto essa obra, você vai ver que tudo isso daí, pessoal, é material reciclável. Ou seja, ele pegou vários lixos, né, junto com os moradores, com o pessoal do projeto, no caso, e ele projetou essa imagem no chão, lá no final desse vídeo, eu vou estar falando para vocês, mas ele projetou essa imagem, através dessa projeção, ele foi preenchendo. Lembra que eu falei para vocês que a Terra, ela produz sombra, né? Então, Vic Muniz, com a Terra, ele acabou criando essa espécie de escala tonal, esse degradê aí, e foi jogando aos pouquinhos. E conforme ele foi tirando ali com a vassoura, ou até mesmo algo para um espanador, algo para limpar, né, no caso, ele foi trabalhando com luz. Então, essa obra, por mais simples, entre aspas, que pareça, né, é uma obra muito trabalhosa, galera, porque você retratar algo e preencher isso daí com material reciclável, nossa, é um trabalho enorme, trabalho de dias, né? Por que não dizer meses, né, no caso. Então, olha que legal, galera. Essa obra eu gosto bastante dela, porque já entra nesse termo mais francês, que é A Morte de Mahat, galera. É uma obra do Jacques Lodavy. É um artista que eu gosto bastante aí, que foi um pintor aí que revolucionou a pintura, né? Então, no caso, A Morte de Mahat, que tem uma historinha muito triste, né? Que ele foi morto na banheira, exatamente porque ele tinha uma doença e ele ficava dentro da banheira porque a pele dele era muito sensível, então ele acabava atendendo as pessoas nesse sentido. Então Mahat ele foi um cara aí que representou muito para os franceses, né? Então ele foi assassinado, né? E no caso, lógico que rola toda uma cena, né, que o artista fez, né? Ele segurando a carta com a caneta pena na mão. Então tudo isso daí, lógico, essa questão do fundo mais escuro, exatamente para mostrar que ele ia ficar sendo eternizado, esse fundo mais escuro para lembrar também que ele poderia ir para o céu. Então tem toda uma historinha por trás aí da morte de Mahat. Então, lógico que com todo esse embasamento teórico, o que o Vic Muniz fez? Ele pegou o morador, né, na realidade um cara que trabalhava no lixão de Gramacho, e colocou ele dentro de uma banheira e tira uma foto, e através dessa fotografia ele projetou no alto do estúdio dele, no caso, e ele foi preenchendo para transformar ela em uma obra de arte já existente, no caso, mas com material reciclável. E a partir do momento que ele fez isso, quando ele expôs essa obra, foi vendida, lógico, e gerou lucro para as pessoas que foram retratadas e para o próprio lixão de Gramacho. Então o documentário é bem legal, que mostra essa transição, essa linha mais cronológica aí do acontecimento aí que teve através da obra Morte de Mahat até se transformar em uma outra obra com material diferente. Então da tinta para o material reciclável. Então eu tentei mostrar nesse slide aí essa transição até chegar e se transformar em um outro tipo de obra. Certo? Então, aí, lógico, ele trabalhou aí, né, com uma obra mais voltada aí
com materiais diferentes. Então essa daí ele trabalhou com xarope de chocolate, galera. Na realidade essa obra são os paparazzos, né? Os pessoal tirando foto, né? Perseguindo o artista. Geralmente ele tenta jogar nisso daí. Ele trabalha com luz e sombra, né? Então, só pra gente continuar aqui, pra gente também tá meio que finalizando essa videoaula, eu gostaria que vocês identificassem essa obra. Provavelmente você já deve ter visto em algum livro, né? Essa obra é muito famosa, é uma obra do Michelangelo de Caravaggio, né? Que é a Medusa. Então essa obra do Michelangelo de Caravaggio, um pintor aí que é barroco, né? Você pode ver que o fundo está até mais escuro exatamente pelo fato de ser barroca, né? Então o Michelangelo de Caravaggio, galera, ele foi um artista aí que ele, se você for contar na história da arte, ele assassinou uma pessoa, ele tem um trabalho incrível, exatamente para trabalhar o realismo, né? Então as pessoas admiravam muito Michelangelo de Caravaggio exatamente por conta disso, né? Então, na história da arte existe dois Michelangelo, do Caravaggio e Buonarroti, né? Que no caso é o rapaz, o grande mito aí que pintou o teto da Capela Sistina. Depois, alguns anos depois, ele acabou pintando a obra O Juízo Final também na Capela Sistina. Então, do seu lado direito da telinha, o que você vai verificar? Você vai olhar e você vai enxergar um prato de macarrão, né? Provavelmente a pessoa já comeu uma boa parte do macarrão e sobrou alguns fragmentos do macarrão. Esses fragmentos do macarrão acaba se transformando na cobra, né? Na cobra que fica na cabeça da Medusa, né? Então o Vicky Muniz ele acaba brincando com isso, né? Então a gente encontra uma obra do Caravaggio, Michelangelo de Caravaggio, e outra do Vicky Muniz. Lógico que por mais incrível que pareça, e cômico também, né? Mas o Vicky Muniz ele acaba brincando, né, com a comida e transformando ela numa obra de arte que vira uma fotografia. Posteriormente pode até mesmo ser vendida, né, no caso. Então eu coloquei esses dois paralelos aí para a gente entender que dá para fazer uma releitura de uma obra muito famosa e você se apropriar dessa imagem e transformar em uma outra obra também muito famosa, porém mais contemporânea, né? Então, só para a gente finalizar aqui, galera, isso daí é uma divisão superior exatamente para mostrar o processo, como é feito, né? A morte de Mahat aí, no caso, essa obra aí que tá no documentário Lixo Extraordinário do Vicky Muniz. Então, geralmente é feito de cima, né? O pessoal projeta essa imagem e ele vai sendo preenchido aí através de contornos com lixo e transformando numa obra, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí um pouco da história do Vicky Muniz, lógico, que é um artista que está vivo, né? Que está produzindo, ele consegue estar sempre entrando, né, nesse processo de produzir muitas obras e com materiais diferentes, está sempre na mídia aí no caso. Então vale muito a pena se dar uma pesquisada sobre ele e conhecer mais da história desse grande artista. Eu vou ficando por aqui, galera, e até breve. Um grande abraço. Fica com Deus. Até mais, galera.